O catalisador dos seus serviços médicos particulares de alto ticket. É sobre isso que eu vou falar nessa live aqui de hoje. Qual é o catalisador que você pode utilizar aí para acelerar a criação e a venda dos seus serviços médicos particulares de alto ticket? Eu estou falando do método CVM. O que é o método CVM? É a metodologia, né? CVM significa Círculo Virtuoso da Medicina, tá? Então, é uma metodologia que eu criei lá em 2019, tá? Que nada mais é do que um passo a passo que, se você aplicar, são 4 pilares, tá? Se você aplicar esse passo a passo, não tem como você não ter resultado, tá? Não tem como você não atingir a sua meta de faturamento, a sua meta de qualidade de vida, sua meta de satisfação com a medicina, tá bom? Se existe uma forma, né, de acelerar um processo, né, se eu sei que existe essa forma, por que não compartilhar isso? Então, a minha promessa para você é o seguinte: se você ficar até o final dessa live e você entender o que significa cada pilar do método CVM, você vai ver como que isso acelera, né, a criação e o oferecimento dos seus serviços médicos particulares de alto ticket. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que ganhar 5 a 10 vezes mais com os serviços particulares, serviços médicos particulares, vai ser só uma questão de tempo, tá bom? E vou te dar aqui alguns exemplos, tá bom? Primeiro exemplo, Michel Araújo saiu de um faturamento de 20 mil por mês para 120 mil em um ano. Saiu de 20 para 120 em um ano. Outro exemplo, Jefferson saiu de 30 mil, mais ou menos, por mês. Saiu de 30 mil por mês para 300 mil em um ano, tá? E aí você pode estar se perguntando, pô, mas eu sou de especialidade clínica, será que isso vai me ajudar também? Que isso serve para mim? Eu que sou de especialidade clínica? Será que isso não é só para quem é cirurgião, para quem trabalha com procedimento? E a resposta é não, também serve para quem é de especialidade clínica, sim. Tá? Elisa, Joyce, Saliciano são médicos de especialidade clínicas que saíram de um faturamento basicamente ali de menos de 5 mil reais por mês, tá? Para um faturamento de 30, 40 mil por mês. Tá? Então, além disso, Leonardo Schmidt, João Alho são de especialidades clínicas também. Saíram de faturamentos ali de 25 mil para faturar hoje. No caso do Leonardo, mais de 100 mil, né? Os dois, na verdade, mais de 100 mil. Então, isso vale para a especialidade clínica, isso vale para a especialidade cirúrgica, tá? Qual que é o grande erro? O grande erro é querer fazer tudo isso, né? Dizer, pô, entendi, então eu vou aplicar, eu vou fazer tudo sozinho, tá? O grande erro é esse, é você querer fazer tudo sozinho. Por que que é um erro? Se você vai sozinho, a chance de você cometer erros, independente de você ir sozinho e acompanhado, você vai cometer erros, tá? Quando você está sozinho, você nem sabe qual erro, onde é que você está errando. Quando você vai sozinho, você vai perder muito tempo, vai demorar. Se você vai sozinho, você vai perder muito dinheiro. Vai deixar de ganhar dinheiro e vai perder dinheiro fazendo coisa errada sem orientação. Nosso método é um método validado. São centenas de médicos, né? E eu mostro aqui para vocês os resultados. É por isso que eu mostro o resultado. Para que você saiba que, tipo, eu não estou te vendendo ilusão, não estou te vendendo vento. Cara, eu estou te vendendo um método validado. Um exemplo, tá? Michel Araújo, que foi revisar o faturamento dele de particular em 2021 e 2022. Em 2021 não chegava a 10K, em 2022 não chegava a 20K. E aí ele fala, quanta mudança em 2023? Bora ver aqui 2023. 2023
ele tem uma live dele comigo, ele falando isso, tá? A média do faturamento mensal dele foi de 90 mil, ou seja, por mês, o ano inteiro. Significa que teve mês que ele bateu 80, teve mês que ele bateu 120, teve mês que ele bateu 200, mas o fato é que é possível, tá? É um método validado. E eu poderia ficar mostrando aqui vários outros exemplos de todas as especialidades. Só que hoje a live vai ser mais direto ao ponto, tá? Então, assim, o grande lance a minha recomendação é que você conheça o nosso método, que você aplique o nosso método, tá? Para que você acelere isso, para que você consiga, para que você não perca tempo nem dinheiro e acelere a construção aí do seu serviço médico particular de alto ticket. Que você possa ganhar 5, 10 vezes mais, muito mais rápido, tá bom? Eu estou falando aqui de Michel como exemplo porque está bem documentadozinho que, cara, em um ano, em 2021 ele ganhava 10 mil em média por mês de particular, em 2022 20 mil e em 2023 mais de 100 mil. O diferencial do nosso método é que a gente não só te ensina a como ter mais pacientes, fazer marketing, né, a como treinar uma secretária, a como fazer uma gestão do consultório. Isso aí, se você balançar uma árvore, em todo lugar tem alguém falando sobre isso. O diferencial do nosso método é que a gente vai te ensinar a como fazer uma consulta e um pós-consulta para realmente ajudar o seu paciente a ter mais resultado. Por isso que o nosso lema aqui, o nosso bordão é o resgate da boa medicina, tá? Por quê? Porque a gente realmente te ajuda a fazer uma consulta de mais qualidade técnica e humana, tá? E também um pós-consulta. E qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem? Por que o nosso método acelera a construção de serviços médicos particulares de alto ticket? Por quê? Basicamente é o seguinte, se você faz uma consulta e um pós-consulta bem feito, seu paciente vai ter mais resultado. Se seu paciente tem mais resultado, ele tende a fidelizar. Se ele tende a fidelizar, você tende a ter mais pacientes, mais faturamento, mais autoridade. Além disso, esse paciente que tem resultado, que fica feliz com o resultado dele, ele te indica. Então ele não só volta, ele não só fideliza, mas ele te indica para alguém. Você tem mais pacientes também chegando de forma orgânica, que a gente chama de boca a boca positivo, e no CVM também a gente ensina o boca a boca virtual. Então a chance é que quando você aplica o nosso método, você tem uma quantidade sempre crescente de pacientes chegando no seu consultório te procurando. Isso vai fazer com que você tenha o quê? Lista de espera, que você possa cobrar mais, que você possa trabalhar menos. Então, você fica mais conhecido, você gera o efeito celebridade, tá? Quando você pluga as estratégias de marketing, Google, Instagram, networking, boca a boca virtual, e aí você gera esse efeito celebridade também. O que significa o efeito celebridade? Você começa a ser percebido como alguém diferenciado. Então, pessoas diferenciadas, elas ganham mais. Lá, o efeito celebridade, a gente pode dizer o efeito Neymar, o efeito Cristiano Ronaldo, tá? Que são pessoas que ganham muito mais do que a média. Por quê? Porque eles construíram uma marca, tá? Então, se você aplica o nosso método, se você segue o nosso método direitinho, fazendo um serviço, entregando um serviço acima da média e depois fazendo estratégia de marketing, como a gente ensina, é uma questão de tempo você se tornar conhecido, se tornar uma autoridade, se tornar uma verdadeira celebridade dentro do seu nicho, na sua região, por aí vai. E aí tem um outro detalhe, a gente ensina também no nosso método a você atrair os pacientes certos. O que é isso, paciente certo? O paciente certo, gente, é aquele paciente que precisa do seu serviço médico particular de alto ticket e está disposto a pagar por ele. Simples assim. Então, é uma pessoa que precisa de uma cirurgia e está disposta a pagar. É uma pessoa que precisa de um programa de acompanhamento intensivo e está disposta a pagar. É uma pessoa que precisa de um procedimento, né, que você vai fazer um acompanhamento mais de perto ali e ela está disposta a pagar. Ela precisa estar disposta a pagar pelo seu serviço médico particular de alto ticket. Tá? A gente também, no nosso método, ensina como que você faz isso. Tá? E, para não pecar por excesso, eu quero dizer para você o seguinte, que
que dentro da metodologia CVM, o grande ouro, o grande segredo, o grande diamante que a gente tem é te ajudar a fazer uma consulta emocional, uma consulta que você gera vínculo com o paciente, uma consulta em que o paciente confia em você, gera confiança, uma consulta em que depois, no final, se o paciente realmente precisar, se tiver indicação de um serviço médico particular de alto ticket, vai ser a chance dele dizer sim para o procedimento, para a cirurgia, para o programa, para o PAI, para o passe que você está oferecendo é muito maior, tá? É muito maior. Então, a consulta médica, na minha opinião, é o principal fator de forma isolada que faz o paciente fechar um programa de serviço médico particular de alto ticket. Uma consulta médica bem feita é o pilar principal, é a chave, tá? E isso também a gente ensina no nosso método. Então, se isso que eu falei para você fez sentido, a dica prática é: conheça mais sobre a nossa metodologia. Você pode ir lá você pode mandar um direct para a gente, pode ir lá no link da bio. A gente tem conteúdos gratuitos de podcast, tem conteúdo gratuito no YouTube, tá? Lembrando, por que o nosso método acelera a construção do seu serviço médico particular de alto ticket? Porque primeiro, um dos pilares do nosso método é te ajudar a construir esse serviço médico particular de alto ticket. Segundo, quando você aplica toda a metodologia, você, de forma inequívoca, você vai construir uma marca, você vai construir uma autoridade, você vai criar o efeito celebridade, o efeito Cristiano Ronaldo, o efeito Neymar. Por isso as pessoas vão pagar para você de forma elas não vão questionar teu preço, elas vão ver o teu valor. E isso muda tudo, tá bom? É isso, e qualquer dúvida é só chamar a gente no direct. Tchau, tchau.